Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e ao fim da peregrinação sobre exceptions. Nessa aula vai ser bem rápida e nós vamos falar das regras de sobrescrita quando você tem exceções sendo lançadas na assinatura do método. Então, para isso, vamos criar umas classezinhas aqui. Nós já temos esse leitor 1 e esse leitor 2. Mas não vamos utilizar eles, vamos criar uma outra classe aqui, bem simples. E uma classe, por exemplo, chamada funcionário. E vamos criar uma classe chamada pessoa. A classe pessoa vai ter o método public void salvar pessoa, salvar. E vai lançar as seguintes exceções. Ele vai lançar a exceção que nós criamos, login invalid exception, e vai lançar file not found exception. E não vamos criar absolutamente mais nada. E, como nós sabemos, a classe funcionário ela é uma classe filha de pessoa do pacote do mesmo pacote, classes checked exception. E eu queria sobrescrever public void salvar. E aqui nós vemos a primeira regra. Vamos para o nosso pacote teste aqui. Sobrescrita com exceptions test. PSVM, vou criar uma classe funcionária do pacote ou exception. App recebe new funcionário. E vou criar aqui uma pessoa do pacote exception p recebe new pessoa. Agora vamos lá. Se eu chamar f.salvar, eu não tenho absolutamente nenhum tipo de erro. Por quê? Porque eu sobrescrevi o método e falei que esse método não vai lançar nenhuma exceção. Então essa é a primeira regra. Quando você sobrescreve o método, você pode dizer que esse método agora que você sobrescreveu não lança nenhuma exceção. Por que isso é permitido? Porque o código pode mudar completamente e esse código novo não pode não lançar nenhuma exceção. Agora, se eu trocar aqui p.salvar, nós temos que tratar a exceção login invalid exception e file not found exception. Então, vamos voltar aqui para o nosso funcionário. Outra regra. Se eu quiser, eu posso declarar apenas uma. Por exemplo, throws login inválido exception. Então, eu declarei metade das exceções que foi declarada na classe pessoa, no método salvar. E aqui eu precisaria tratar essa exceção. Então, se eu quiser declarar apenas uma das exceções, eu posso. Se eu quiser declarar todas as exceções, eu posso também. Agora, outra coisa, eu não posso declarar, por exemplo, IO exception. Por quê? Porque a IO exception foi uma exceção que não foi declarada na classe pessoa e a IO exception é uma superclasse. Então, se o método que você está tentando sobrescrever tentar lançar uma exceção de uma superclasse, uma superclasse de uma das exceções, ou uma exceção que não é, que é uma exceção checked, que não foi lançada lá, por exemplo, exception, você vai ter um erro de compilação. Então você não pode lançar nenhuma exceção que não esteja lá, a não ser que seja do tipo runtime ou subclasse de runtime exception. E
aqui na classe pessoa, vamos voltar aqui, vamos trocar file not found para IO. Você pode, se quiser, declarar filhas, ou seja, subclasses de classes declaradas lá. Então, file not found exception não foi declarado lá na classe salvar, na classe pessoa, no método salvar, mas file not found exception é uma subclasse de IO exception. Então, essas são as regrinhas que você tem de sobrescrita. Então, lembre-se, ou você não declara nada, ou você pode declarar qualquer classe que seja runtime ou subclasse de runtime exception, ou você declara as mesmas ou subclasses daquelas exceções. Então, essas são as regrinhas que nós temos de sobrescrita quando você lança exceção na assinatura do método. Bom, finalmente terminamos exceptions e a partir da próxima aula nós vamos falar sobre assertivas. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais.